Olá, você está no canal Sagrado Feminino, eu sou Lana. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma consulta aqui no canal. Lembrando, gente, que os vídeos do canal são atemporais, eles valem para o momento que você abre os vídeos aí, não tem um prazo de validade, tá bom? Você precisa adaptar o seu gênero e o da pessoa. Não tá batendo com você, não force a leitura, deixa passar que é pro coleguinha que tá assistindo, vai chegar aqui para assistir. Tá? Tem o bom senso de filtrar, agradece aí a parte que não é para você, pede para chegar no endereço certo que tem que chegar. E aqui no canal a gente trabalha com espiritualidade, mediunidade diariamente, Frei Rogério, Dona Miriam, trazendo as mensagens aqui de vez em quando, Dona Rosa. Então é importante que você peça ao seu mentor, seu anjo de guarda, sua fé, aquilo que você acredita, para trazer as mensagens aqui para a mesa. Tá? Lembrando aí, gente, também que eu tô de férias das consultas particulares, mas você pode mandar o e-mail, que eu passo o WhatsApp para você ficar no WhatsApp lá quando eu retornar as consultas, tá bom? Gratidão aí para todos que deixam um like, todos que deixam um comentário, uma figurinha para ajudar no engajamento, que hypam os vídeos, todos que já doaram e vão doar algo aqui pro canal. Você quer ajudar o canal, tem o coraçãozinho, valeu demais. O e-mail também é chave Pix, tá? Qualquer valor aí ajuda, porque vocês me proporcionam trazer material novo, tá? Por exemplo, esse deck aqui, ó, é novo, esse deck aqui é novo, tá? E com a ajuda que vocês dão pro canal, vocês me propiciam aqui trazer coisas bonitas, coisas novas aqui em termos de oráculos para trazer para vocês, tá bom? Esse aqui também é novo, ó. Né? Fora os que eu ganho de presente, gratidão aí, porque eu ganho presente de vocês, eu ganho decks que eu tenho aqui, que eu uso, que eu ganhei de vocês, um beijo no coração aí para quem mandou presente para mim, volta e meia tá mandando presente. Então, gente, é só vocês adaptarem aqui, pode deixar pedido de oração aí nos comentários também, tá, gente? Todos os dias às 18, junto com a Casa do Caminho, a gente tem oração. Você não quer expor o nome de ninguém, bota só as iniciais, tá? Esse aqui eu vou embaralhar diferente, porque ele é dois lados, vice-versa. Vá mentalizando aí, gente, porque o que a gente vai dar uma olhada aqui hoje é porque tem uma pessoa agoniada aí com relação a você. Pode ser que dê para adaptar um amigo, um parente, um filho, uma filha, um ex, um atual. Tem alguém tá numa certa agonia, numa certa aflição aí com relação a você. Vai mentalizando alguém se você quer saber se é essa pessoa. Se não, se você quer deixar a espiritualidade falar, mentaliza você. A hora que o senhor quiser, Frei Rogério, sinalizar. Ok, vamos começar aqui então com a energia da pessoa. Às vezes, gente, a energia que sai aqui sai espelhada, às vezes sai a sua. E como é uma leitura coletiva, né, tem que adaptar também aí quando sai aqui. Às vezes sai parentes, né? Tá mais forte a figura feminina, mas aqui tem que adaptar, né? Se é irmão, se é irmã, se é pai, se é mãe. Tenha bom senso aí, peça luz na hora de você entender o que é dito aqui. Podemos, Frei Rogério? Ok. Como é que vocês estão com frio aí, gente? Aqui no sul tá de renguear Cusco, né? Os cachorrinhos estão caminhando em três patas aí, revezando para não ficar com os pés totalmente gelados no frio. Os cusquinhos rengo aí mancando por causa do frio. Vamos, Frei Rogério? Essa mesmo? O julgamento. Aqui, gente, já me mostra uma energia de alguém que pode provavelmente estar agoniado aí por causa de um arrependimento, né? É a carta do julgamento, é aquele momento de fazer um exame de consciência das coisas que acontecem, a responsabilidade que se tem, é quando você faz um balanço da própria vida, faz um exame de consciência, começa a separar o joio do trigo, pesar os prós e os contras. Mas nesse deck especificamente, vocês estão vendo que a cena aqui do julgamento não é, por exemplo, aquela que a gente costuma ver, né? Que é o anjo tocando a trombeta aí da última chamada, né? Do Apocalipse. Aqui é como se fosse Moisés recebendo as tábuas, ó. Essa pessoa que você mentalizou, gente, no dia de hoje, talvez está muito agoniado, porque o exame de consciência que essa pessoa está fazendo, ela está revendo condutas dela. É como se estivesse passando um filme, é isso que eu sinto aqui. A energia que eu sinto é que está passando um filme hoje da vida dela, no dia de hoje, quando você abrir esse vídeo.
de tudo que ela fez e viveu na vida, as responsabilidades que ela tem, principalmente nas condutas morais dela, né? Onde ela errou. Porque aqui, gente, é os 10 mandamentos, né? No que ela errou, onde ela traiu, o que ela tirou de alguém, o que tiraram dela, onde ela foi traída, mas eu vejo muito uma coisa voltada para ela. É como se talvez pela primeira vez essa pessoa não tivesse passando pano para si mesmo, para si mesma. Ela tivesse de frente para o espelho, analisando a conduta dela ao longo dos anos, da vida, da jornada, principalmente as condutas morais, tá? As atitudes que ela teve de moralidade, ou ela analisando muito que tem coisas nela que precisam ser renovadas. Por exemplo, tem coisas, códigos de conduta que essa pessoa está seguindo que são arcaicas. É o Antigo Testamento, né? A antiga aliança. Então, como se essa pessoa pensasse assim, nossa, tem coisas que realmente eu estava muito apegado de moralidade, de preconceito, de crenças limitantes, que só fazia sentido, talvez, para aquela fase de vida que eu estava vivendo. E que hoje não faz mais. O que era necessário naquele tipo de relação que eu vivia, né? E com você na relação que tinha ou tem hoje, não cabe mais. Então, é como se essa pessoa pensasse, né? Essa pessoa da velha aliança, das fases antigas, precisa ser renovada, tá? E ela talvez esteja querendo, talvez trazer de volta justamente uma nova aliança com você. Um reinício com você. A carta do julgamento, ela fala muito de passar de uma fase da vida para outra. É o menino que se torna homem ou mulher adulto, o adulto que se torna idoso. É como se essa pessoa pensasse, eu preciso mudar de fase da vida, eu preciso mudar condutas, códigos morais, coisas que estão enraizadas em mim lá do tempo da pré-história, né? Na minha conduta, nas minhas atitudes, nos meus pensamentos, que fazia parte da pessoa antiga que eu era. Né? Porque toda pessoa sabe, gente, que a pessoa que você é hoje não é mais aquela mesma pessoa de 20 anos atrás. E se você chegou aos 50 com a mesma mentalidade que você tinha nos 20 anos de idade, você perdeu 30 anos da sua vida que você não aprendeu nada, você não teve experiência de nada, você não evoluiu em nada. E é como se essa pessoa estivesse constatando, né? Eu preciso deixar de ser moleque, moleca. E tem muitos arrependimentos aqui. É uma pessoa que talvez queira trazer a relação com você de volta, analisando todas essas quinquilharias, essas coisas velhas no porão da alma, das ideias, dos conceitos, dos preconceitos que precisam ser modificados, separando esse joio do trigo. Como se fosse até uma certa revelação. É como se tivesse aí, sei lá, gente, a pessoa teve um insight aí, ou a providência divina cutucou e está cutucando internamente a pessoa para que ela evolua, para que ela mude. Né? Nasça como nova criatura, enterre essa criatura velha do passado, esse ser humano do passado. Principalmente para os casos aqui em que essa pessoa que você trouxe para a mesa tem problemas de ancestralidade, de coletividade. Por exemplo, coisas que ela viu lá no casamento de pai e de mãe, que não era bacana, e ela repetiu e vem repetindo nas relações dela até de forma inconsciente. Né? Por exemplo, era uma mãe muito submissa, né? E aí era um pai muito dominador, agressivo, abusivo, a pessoa cresceu vendo isso. E aí ela talvez se tornou exatamente aquilo que ela repudiava, ela se tornou exatamente igual àquele pai, né, que tratava a esposa exatamente daquele jeito, e ele trata a mesma coisa, ele repete nos relacionamentos, ou então o contrário. Era uma mãe abusiva, uma mãe que traía o pai, né? Despertou na pessoa aí que a pessoa não confia na figura feminina e aí acha que tem que ser abusivo dentro dos relacionamentos porque tem um problema mal resolvido com a mãe. Sabe? Problemas de ancestralidade, coletividade ou então maldição familiares. Sabe? É aquele bisavô que era alcoólatra, aí o tataravô era alcoólatra, o bisavô era alcoólatra, o avô, o pai e passou para ele e para ela. Maldições familiares, coisas que vêm da coletividade aí. Para outros, até problemas que pode ser remanescente de uma outra vida. Então a pessoa traz no subconsciente, no inconsciente dela essas lembranças. E isso atrapalha as relações.
Ou então as experiências de vida, de outros relacionamentos, foram tão ruins, tão negativas, que deixaram essas marcas. Mas está na hora, né? É o último chamado, é a última hora, a última oportunidade de mudança, de fazer diferente, de evoluir. E talvez essa pessoa está muito querendo fazer essas mudanças para recomeçar com você. E tem uma agonia muito grande. Aqui é algo que, inclusive, para algumas de vocês, você já julgava morto, perdido, não tem mais, né? Muitas de vocês já jogaram a toalha, já pensaram, olha, não tenho o que fazer, eu tentei de tudo, essa pessoa não muda, ela não progride, ela não evolui, ela tem essa mente neandertal, ela tem esses traumas, ela tem essas condutas que não muda, que não dá para aceitar. Mas a pessoa está querendo trazer de volta. Ela está sentindo muita culpa, muito arrependimento, e ela está tendo um discernimento grande aqui. Ela está dissolvendo falsas percepções que talvez ela manteve a vida inteira, principalmente naquele tipo de coisa que ela sempre julgava e culpava os outros do fracasso na vida, nas relações. E talvez agora ela está tendo que encarar que, na verdade, a culpa é dele, dela. Né? Não eram os outros que estragavam os relacionamentos, não eram os outros que fracassavam as relações. Não é por causa dos outros que ela fracassou na vida ou que ela não conquista o que ela quer na vida. A pessoa está caindo a ficha aqui até por uma revelação divina, né? Uma coisa interna cutucando que a culpa é dele ou dela. E está cheio dos arrependimentos, cheio das culpas. Aqui são as recompensas por esforços do passado. Então é como se essa pessoa pensasse, eu estou colhendo o que eu plantei em tudo. Os meus esforços no passado para crescer na vida, na carreira, foi zero. Então eu estou colhendo zero. Os meus esforços na relação aí com a pessoa X, Y ou com você, consulente, os meus esforços foram zero. Então eu estou colhendo zero. A minha conduta foi ruim, então estou colhendo coisa ruim. Sabe? É como se essa pessoa tivesse caindo a ficha. E é por isso que tem uma agonia aqui, tá? Aqui também tem uma questão. Essa pessoa, para alguns, ela aqui fala de confiar nas promessas. É como se essa pessoa já tivesse até um certo tempo da vida, ou no momento atual, se revoltado com a vida, o universo, Deus, tipo assim, cadê as promessas, né? De coisas boas que eu tinha e nunca colhi. É que, na verdade, essa pessoa talvez já recebeu várias oportunidades de ser feliz, de mudar, de progresso, de evolução. Ela já recebeu várias chances da oportunidade, várias chances. Ajuda aí, Frei Rogério, que travou a psicofonia. Ela já recebeu várias oportunidades, várias chances da providência divina. Várias bênçãos que ela teve na mão e que ela não soube cuidar, valorizar o que ela jogou fora. Tá? Por quê? Por falta total de maturidade, por não querer mudar condutas, códigos morais, desfazer velhas alianças, tá? De repente essa velha aliança é com o passado, ela não larga o passado, o sofrimento do passado, as pessoas com quem ela se relacionou no passado que trouxeram traumas, os traumas de infância, da família, né? O que ela não desapega dessa aliança do passado é essas ideias ultrapassadas, preconceituosas, rígidas, machistas e sei lá o quê, crenças limitantes. E aqui tem uma pessoa, porque essa carta fala de julgar. Talvez ela julgou você precipitado, né? Se precipitou num julgamento sobre você, de alguma coisa. Ou ela julgou você comparado com outras pessoas, outras situações do passado que ela viveu. Ou comparou você com o que ela viu lá na infância, na família. Por exemplo, minha mãe era adúltera, traía meu pai, então você também vai ser. Né? Minha ex, que eu me relacionei em 1955, era promíscua, né? Era uma pessoa preguiçosa, era uma pessoa isso, aquilo, então você também é, como se tivesse feito um julgamento precipitado, ou um julgamento baseado em outras coisas, outras situações, outras pessoas do passado, outras experiências, ou até mesmo julgou você pelo que os outros falaram. Tá vendo que tem um monte de pessoinha aqui, ó? Né? As pessoas talvez teceram um julgamento de você e ela comprou a ideia. Olha, ficar com essa pessoa é chave de cadeia, vai dar ruim. E ela foi pela opinião dos outros, julgamento dos outros. Então tem todas essas energias, por isso que tem uma energia de agonia. Vamos ver mais?
Então, vamos. Pode ser de cima mesmo, Frei Rogério? Ok. 3 de ouros. Rainha de paus. 9 de ouros. Aqui, gente, eu já vou dizer que para alguns casos teve uma terceira energia. Não é para todo mundo. Eu vou tirar todas e aí vou falando. Tá? Porque aqui sai uma rainha de paus que para mim, para alguns casos, simboliza amante. Tem uma energia de 3. Tá? E tem um 9 de ouros que eu vou explicar. Mas aqui, se não foi uma outra pessoa no sentido romântico, pode ter sido uma terceira pessoa influenciando, tá? Ou pode ter sido a terceira energia uma situação. Ó, perda. Gente, eu achei tão lindinho esse ratinho que eu não consigo nem ter raiva dessa carta ser geralmente mais negativa do que positiva. Porque esse hamster tá muito cuticute, gente. Muito fofinho. A árvore. A estrela. A casa. Clarifica para mim, por gentileza, espiritualidade, esse 3 de ouros. Aqui é você, consulente, ó. Se você é menino, é só você adaptar o seu gênero, mas é você, tá? E aqui é a carta da criança. Aqui, gente, para a grande maioria, tá? Tinha um relacionamento aqui sólido, que já era namoro, noivado ou casamento, ou faziam planos disso. Tá? Já tinha estabelecido uma família ou pensavam em construir, já era algo, para a grande maioria, sério, tá? Tinha aqui, gente, um trabalho em equipe, é um 3 de ouros, tá? E aqui nesse deck saiu no lado luz. Aqui me mostra você, consulente, muito parceiro em tudo. Né? Você trazia a estabilidade emocional, para alguns até a estabilidade financeira, porque você ajudava a construir, eu estava ajudando a construir um lar, uma parceria, uma sociedade, para alguns talvez até de trabalho, se trabalhavam juntos, ou pensavam em montar um negócio juntos. Era um trabalho em equipe, tinha um investimento, inclusive tinha gente aqui investindo, pensando no futuro. De repente adquirir uma casa, um imóvel, fazendo planos para alguns até de ter filhos dentro desse relacionamento. Ou como eu disse, montar um negócio, né? Trabalhar junto em algo, botar um comércio junto, um negócio junto. Tinha pessoas aqui também que um estava ajudando o outro mutuamente, não só a construir coisas materiais, mas era um apoiando o outro para fazer um curso, um vestibular, uma faculdade, sabe? Fazer uma reciclagem de uma profissionalização, um auxiliando o outro a se melhorar. Né? Vai lá, faz aquele curso, se aperfeiçoa, recicla seu curso, faz uma faculdade. Tinha todo esse apoio seu, tá? Ou era aquela situação em que você apoiava a pessoa no progresso, para crescer, para poder crescer na vida pessoal, felicidade, contentamento na área de trabalho, crescer em todas as áreas, inclusive aqui adquirindo coisas juntos. Era uma parceria muito bonita, um visava o aperfeiçoamento do outro, né? Construir coisas juntos, aprender coisas juntos, tinha uma leveza. Era como se fosse aquele primeiro amor da infância, da adolescência, era leve, era gostoso, era espontâneo. O que deu errado aqui, gente? O que essa pessoa aprontou que estragou isso? Tinha uma união de uma energia muito construtiva, tá? Tinha aqui pessoas até apoiando as habilidades do outro. Ah, você é bom nisso, pratique. Um botava o outro para frente, ou pelo menos, na grande maioria das vezes, era você que estimulava. Né? De repente você diz para a pessoa, volte a estudar, né? Vá fazer uma faculdade, eu ajudo a pagar. Né? Faça um curso assim, eu ajudo a pagar. Era você investindo até com dinheiro no progresso dessa pessoa, ajudando muito. Tá? E aqui eu vejo mais forte que para a grande maioria era você que ajudava mais essa pessoa nessas coisas do que ele ou ela em você, porque essa pessoa era mais egoísta. É uma pessoa que ela se preocupa mais só com o próprio umbigo, tá? Com as coisas dela,
As alegrias dela, as façanhas dela, os hobbies dela, o trabalho dela, tudo era sempre mais importante, tudo estava acima. Tá? Para alguns aqui, inclusive, o seu trabalho não era tão importante, o dele ou dela era. Então, era como se fosse sempre você fazendo mais nesse sentido, tá? Ou porque você tinha mais... o seu financeiro era melhor, ou porque você, né, como mostra aqui, estava mais disposto, mais disposta, mais aberta, amando verdadeiramente, investindo mais em tudo. E a pessoa muito imatura, muitas vezes muito egoísta, tá? Muitas vezes tratando você com desaforo, com deboche, com grosseria, com malcriação, fazendo joguinhos, joguinhos de ciúme, fazendo birrinha, tirando a sua paz. Sabe, uma pessoa que muitas vezes aqui disse coisas para você, aqui no Pajem de Espadas, no Pajem Bostinha, que ofendeu, que machucou, que feriu e fazia de propósito, sabendo o que estava fazendo. Ou por jogo, ou por manipulação, ou por imaturidade. E muitas vezes você relevando, aqui me mostra muito uma energia, para alguns, não é para todo mundo, que em um dado momento, por essa pessoa ser imatura demais dentro do relacionamento, você muitas vezes se sentia mais como a mãe dessa pessoa, né? A mãe, o pai dessa pessoa. Porque você tinha que estar ali cuidando, validando, paparicando a pessoa, muitas vezes dialogando para corrigir coisas simples dentro da relação que a pessoa fazia tudo estrupiado. Né? Olha, eu também preciso disso, daquilo, e a pessoa é egoísta. Né? Não me ofenda, não me xingue, não me diga palavras duras, me respeite, porque eu não faço isso com você. Né? Relacionamento maduro é assim, é assado. É como se você muitas vezes tivesse que ser a pessoa mais responsável, até emocionalmente, do que ele ou ela. E isso vai desgastando. Né? Porque o que, que acontece? Você começa a se sentir mãe ou pai da pessoa. E aqui tinha casos, sim, de essa criatura ter alguma coisa da criança emocional dela ferida ou mal desenvolvida com coisas do passado, que pode ser com a figura da mãe, do pai, da infância, do que ela viu no lar, no seio familiar, e começou a desgastar o relacionamento. E aqui, para algumas, você começou a perceber também não, também, que essa pessoa, de uma certa forma, estava tirando algo de você aqui nesse sentido. Ele estava se aproveitando, ela estava se aproveitando da sua bondade, da sua generosidade até financeira. Tá? Aí era você que estava pagando a maioria das contas, era você que estava investindo mais nesse sentido e a pessoa foi deixando, né? Era aquele tipo de pessoa que ela não pedia as coisas para você, ela insinuava, né? Olhava que nem aquela criança que vai na padaria com a mãe e fica olhando o doce e suspirando, ela não pede, mas os olhinhos ficam brilhando lá pelo doce, aí a mãe pega e compra o doce, né? Então é um jeito sutil de pedir, um jeito indireto de pedir e você acabava fazendo para mimar, né? Fazendo as vontades, fazendo os luxos, mimando. E muitas vezes você fazendo muito mais aqui do que a pessoa estava merecendo, inclusive. Porque ele não estava dando mesmo. Ele era lá o debochado, o egoísta, o cínico, o birrento que fazia joguinho, o desaforado, o que ofendia, o que xingava, como uma criança pirracenta, mimada, né? Meio narcisistazinho, tem que ser do meu jeito, é agora mamãe. E você começou a se sentir aqui a dona Florinda aí com o Kiko, né? Se você é homem, é só você adaptar. Isso começa a desgastar. É você tendo que muitas vezes pegar um adulto, um galalau já adulto, e ter que sentar com a pessoa e dizer, olha, não me fale esse xingamento, não me diga esse xingamento, porque eu não faço isso para você. Isso traz desrespeito para dentro da relação. É você ter que discutir o básico dentro de uma relação como se estivesse ensinando uma criança. E muito essa pessoa se aproveitou aqui, ó, dessa bondade, do amor, da generosidade, para tirar coisas aqui materiais, financeiras de você, mesmo que sutilmente, mesmo que só com aqueles olhinhos pidão. E você fazia para agradar, você fazia por amor, para mimar, para cuidar. Então teve gente aqui que não perdeu só a paciência, não perdeu só a saúde, não perdeu só a saúde emocional entrando numa depressão, numa tristeza, com a mente ferrada.
Tinha gente aqui que estava perdendo também as finanças indo para casa do cara de alho aí, para tentar agradar a pessoa, né? Começou a ter estresse, começou a ter talvez discussão, ofensa da parte da pessoa, a pessoa dizendo coisas para magoar, você ficando triste, você ficando depressiva. Para alguns, essa pessoa tentou fazer jogos aqui para controlar não só o seu emocional, a sua mente aqui, ó, mas a sua liberdade. Aí talvez você tinha medo, né? Medo de falar, medo de agir, porque tudo provocava aqui a ira do narcisistazinho, do Quiquinho, né? Aqui teve gente que perdeu, sim, coisas materiais, prejuízo financeiro. E o amor começou a diminuir. Primeiro você começou a notar que o amor da pessoa começou a diminuir por você, né? E aí o seu também começa a diminuir. Para alguns você começou a ver que estava diminuindo o amor, diminuindo o respeito, diminuindo o afeto, porque essa pessoa estava entregando marmita para fora. Tá? A pessoa já estava lá com uma outra pessoa, uma amante, um contatinho, ou a pessoa começou a valorizar mais os amiguinhos, né? Queria estar casado, comprometido, noivo, fazendo planos para casar, mas vivendo vidinha de solteiro, com os amiguinhos para cima e para baixo, as más influências. Ou então era uma pessoa que não priorizou você e ouviu todo mundo lá da família que dava pitaco, que se metia, que não queria relação, fazendo intriga, fazendo fofoca. E a pessoa ficou do lado dessas pessoas e não de você. Muito olho gordo, muita inveja de pessoas aqui próximas, familiares, de um lado, de outro, né? Amizades íntimas aí. Tudo isso começou a consumir a relação, a desgastar, e você tentando sempre se adaptar, você persistindo. Só que chegou um momento que você começou a prestar atenção nos detalhes aqui, ó, nas coisas pequenas, nas pequenas desonestidades, nas pequenas manipulações emocionais e verbais, né, nos xingamentos. Você começou a se entristecer com isso, mas você também começou a prestar atenção. E para alguns aqui, essa pessoa foi atrás de uma outra pessoa só pelo prazer carnal, sexual, tá? Arranjou lá um amante, uma amante, perna de calça, perna de saia. E para outros, além da questão sexual, foi por causa de status, dinheiro, finanças, que talvez a pessoa poderia proporcionar para ele ou para ela, melhor do que você. Né? Como um garoto de programa, uma garota de programa, sim. Né? Porque não tem outra palavra para dizer não, tá? Você divide a cama com alguém aí, maritalmente, se relacionando com a pessoa, porque você está interessado no dinheiro, no status, no que ela pode oferecer para você nesse sentido, gente, tá? É ser garoto de programa e garota de programa, sim. A diferença é que você não tá fazendo isso daí como as garotas do job, tá? Ah, então quer dizer que se eu ficar com o velho da lancha, porque o velho da lancha pode me dar tudo, eu estou me vendendo como uma garota de programa? Tá. Você não tem amor, você não tem afeto na pessoa, você está interessado no que ela pode oferecer. E para alguns aqui, a pessoa que você trouxe para a mesa foi exatamente isso. Ele ou ela foi exatamente um garoto de programa. Ele queria estar com você aqui, visando que ele podia usufruir do que você poderia proporcionar. Em todos os sentidos. Queria alguém para cuidar, né? Cuidar como uma mãe cuida, para ser sim ali a parceira na hora que ele quisesse ter alguma coisa sexual, né? A empregada doméstica, o caixa eletrônico. Então, essa pessoa, em um dado momento, começou tendo sentimento por você, mas acabou banalizando esse sentimento e tratando você só como isso. Né? Você era lá o objeto que satisfazia as necessidades dele ou dela, de uma forma bem egoísta e bem imatura, e não estava se importando muito com o seu sentimento, as suas necessidades, e agora se arrepende. Porque está vendo que fez de você exatamente isso. Eu me comportei como um garoto, uma garota de programa. Né? Uma pessoa que estava tirando vantagem financeira do outro, mesmo que tinha sentimento, porque aqui tinha. Em um dado momento eu parei de ser o parceiro, o amigo, o tudo mais, e me tornei aquela pessoa que queria uma mãe para cuidar, uma doméstica para limpar a casa, lavar a cueca, a calcinha. Me tornei aquela pessoa que estava jogado nas cordas porque financeiramente a pessoa ajudava.
E aí parou de dar o que deveria dar dentro de um relacionamento. Deixou de ser o melhor amigo, deixou de ser o amante, deixou de ser o amigo, o psicólogo, o parceiro, tudo que você dava. E aí, por isso que eu digo, para alguns, você estava se sentindo como se tivesse a responsabilidade de cuidar de um filho. Um filho muito mimado, uma filha muito mimada, que queria tudo, dava pouco, que exigia tudo, dava pouco, né? E ainda aqui, para alguns casos, ó, com falsa moral, tá? O ratinho, ele fala aqui da falsa moral. Uma pessoa que pregava uma coisa para você e fazia outra. Tá? Era uma pessoa aqui que fazia um discursinho todo sobre fidelidade, ser fiel, e ele estava lá, né? Traindo você, ou traiu você, ou ficando com outra pessoa, né? Ah, eu quero respeito, eu exijo respeito, que não me responda, que não me altere a voz, que não faça isso e isso, não me ofenda, mas ele fazia, né? De uma forma aí bem egoísta, de uma forma bem imatura. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Né? Uma pessoa julgadora aqui, ó, que aponta o dedo para todo mundo. Ah lá, fulano, que feio, tá traindo a mulher. Mas não olha pro próprio rabicó, que dentro de casa tá tratando você com grossura, com palavrão, com xingamento e quer cuidar da vida dos outros. Né? O fulano é errado lá porque ele tá adulterando, ele tá traindo. Mas eu tratando você a pontapé, dando coice que nem cavalo dia e noite, é certo. Né? Eu só procurando você aí, se era mulher, né? Só procurava você sexualmente aí quando ela queria alguma coisa. Ela queria um presentinho, ela queria tirar um dinheiro de você para alguma coisa, aí ela fazia uma noite romântica para você, né? Aí ela vinha agradar com uma comidinha, um docinho que ela fazia para você, porque ela tinha interesse de tirar algo de você. De resto, no dia a dia, era xingando, humilhando, gritando, dando piti, fazendo birra, dando coice em você. E você foi cansando disso. Para alguns, como eu disse aqui, talvez limitando até a sua liberdade. Com quem você pode falar, onde você pode ir, controle, ciúme. Ó, aqui é o estrupício que você trouxe para a mesa, tá? Se é mulher, é só adaptar. Sai o próprio, que é tão egoísta que sai do lado do rato, né? Aqui, ó. E a pessoa lá, cheia de contatinho na internet para alguns, ó. Tá? Para alguns estava traindo você até no trabalho aqui, ó. Tinha contatinho no trabalho. Tá? Para outros aí era na vizinhança e para outros na rede social. Você não pode conversar com ninguém na rede social, ter contatinho, mas a pessoa tinha escondido, né? Ou escancarado. Ou então, você não pode falar com um ex, com uma ex, mas ele tem contato aí com todas as ex ou estava sempre monitorando ou sendo monitorado na rede social pelas ex. Né? Então era uma pessoa aqui que para alguns estava tirando a sua paz, tá? Você não podia mais ser quem você era, você estava minguando aqui, entristecendo, até que você botou ordem no caos, né? Porque aqui você se empoderou. Chegou um momento que você disse assim, não, peraí, eu não sou sua mãe. Eu não tenho um filho de 40 anos para estar ensinando como é que tem que se relacionar, ensinando o básico de ter educação e respeito dentro do relacionamento. Né? Eu não preciso disso, se eu estou com você é porque eu quero, não porque eu preciso. Né? Eu sei o valor que eu tenho, eu sei o mulherão da zorra que eu sou, o homão da zorra que eu sou. Inclusive, você pirava o cabeção dessa pessoa nas quatro paredes aqui, ó. Na parte sexual, tá? Porque essa pessoa tem um desejo, uma coisa sexual doida por você. Né? Eu sei muito bem o borogodó que eu tenho, que muita gente ia querer estar no lugar desse estrupício aí, me tendo como esposo, como esposa, eu sei do meu valor, peraí. Eu vou cuidar aqui, ó, da minha plenitude pessoal, do meu trabalho que eu tô deixando de lado para me dedicar só a essa pessoa. Ana, eu não trabalhava fora, mas aí você tava deixando as suas coisas, a sua personalidade, os seus desejos e o seu querer para se moldar a essa pessoa. Chegou um momento que você diz, não, chega, tá? Eu não vou aceitar mais isso não. Eu não vou aceitar desaforo, ofensa, humilhação, que fique lá trazendo instabilidade, me botando culpa, me botando medo. É medo de que vai me largar, é medo de que vai me trair, né? É a pessoa me rebaixando, é a pessoa me humilhando, me xingando, me ofendendo. Eu não sou capacho de ninguém, não. E aí você pensou aqui, eu vou pensar na minha felicidade. Eu tô investindo aqui, ó, tudo nessa pessoa, nessa relação, até financeiramente. E o retorno que eu tô tendo é tristeza, é desgaste,
É o meu emocional indo para casa do caracoles, né? Eu me sentindo sozinho, sozinha. A pessoa lá cheia de contatinho, 7 de copas com jardim. É a pessoa sempre achando que a grama do vizinho é melhor. Pessoa sempre me jogando na cara com comparações. É o 7 de copa, gente. Que a ex era melhor, que a mãe é melhor, que a colega de trabalho é melhor. Sempre na triangulação. Né? Olha, se você não fizer o que eu quero, do jeito que eu quero, arrumo outra. Você sai dessa cama hoje, amanhã tem outra no seu lugar. Esse tipo de joguinho psicológico. E você ali, com medo de ser abandonado, com medo de perder, com medo de desagradar, pisando em ovos, até que você encheu o saco. Gente, como essas histórias se repetem, né? Parece que esses FDP, eles vêm todos do mesmo planeta. Esses arrombados vêm todos do mesmo planeta, todos com o mesmo defeito de fábrica. Que todos fazem a mesma coisa. Repete o mesmo padrão. É incrível isso. E aí, gente, você se cansou. E agora essa pessoa tá numa agonia danada porque ele tá com medo de ter perdido de vez. E para alguns aqui eu vou dizer, para alguns perdeu mesmo. Tá? Para alguns aqui, da sua parte você não quer mais mesmo. Então a agonia toda da pessoa é porque ela tá querendo ver um jeito, uma estratégia para abrir uma comunicação, para ter uma segunda chance, para iniciar e reiniciar com você, para ter uma nova oportunidade. Tá? Fica lá stalkeando aqui no Pagem, ó. Tá? Aqui é internet é Urano. Fica stalkeando, cuidando da sua vida, urubu-servando sua vida. Só que não sabe como se reaproximar, porque para a grande maioria a pisada na jaca foi tão grande que essa pessoa sabe que você não quer mais. Que do jeito que você tá hoje, né, esperta, empoderada, que você tá se valorizando e percebeu, demorou, mas você caiu na consciência e percebeu tudo que a pessoa estava fazendo, que você não quer mais. E que a única forma de talvez a pessoa ter alguma chance de retorno seria ela se modificar, mudar justamente aqui, ó, condutas, ideias, pensamentos, passar de uma fase da vida para outra. Deixar de ser moleque, de ser moleca, crescer, amadurecer. Essa carta fala de amadurecimento. Seria a única chance aqui dessa pessoa provar isso para você com atitudes. O problema aqui, gente, para alguns, é que essa pessoa não tá provando nada. Tá? É uma pessoa que ela sempre foi muito espertinha, muito estratégica nos joguinhos, só que com você ela tá perdida, ela não sabe mais, porque como você não entra no jogo, você é maduro, madura, ela não sabe como manipular, porque ela estava acostumada a um padrão. Sabe aquela criança? Eu tô acostumada a um padrão, eu chego no supermercado, eu quero algo, minha mãe diz não, eu me jogo no chão, faço fiasco, bato os bracinhos e as pernas, e a minha mãe me dá o que eu quero. Ele estava acostumado a fazer uma jogada, um tipo de coisa, surtia um determinado efeito com as pessoas que ele estava acostumado a lidar. E com você não funciona, porque você é maduro, madura, você tem um emocional bem resolvido e você não cai nisso. É aquele tipo de pessoa que deve até em alguns momentos ter comparado você. Você é esquisita. Minha ex não agia assim. Você nunca ouviu a pessoa falar esse tipo de coisa? Porque esses arrombados, eles têm todos o mesmo padrão, tá? Nossa, você é esquisita, você é diferente. Minha ex não agia assim. Por exemplo, eu falava o que eu queria, xingava, humilhava, ela vinha e se humilhava para mim. Ela vinha, baixava a cabeça, ela vinha e fazia um agrado para mim. E você não, você cagou e disse foda-se. Opa, perdão, a gente saiu. Né? Me diz aí se muitas vezes essa pessoa não fez o tipo de comparação. Ou pro bem ou pro mal. Ou então você está agindo como uma doida igualzinha a minha ex. Por quê? Porque você botou limite ou você disse não. Aí é o reforço negativo da comparação da triangulação, né? Ah, aqui, ó. Eu não esperava que você agisse assim, claro, porque a pessoa estava acostumada a manipular e conseguiu o que ela queria. Né? Eu fico de mal, eu paro de falar, a pessoa assume uma culpa que ela nem tem para ficar de boa comigo. E a pessoa começou a perceber que esse tipo de jogo não cola com você, porque você é uma pessoa madura. Você não se presta a esse tipo de joguinho. E se não estão valorizando você, não estão respeitando você, você não faz escândalo, não faz barraco, você só se retira.
Ah, se eu brigasse e ofendesse a minha ex, mandasse ela para aquele lugar, ela revidava, ela xingava também, ela me ofendia também. Você é esquisita, porque eu xingo você, você não me ofende de volta, né? Eu puxo uma briga com você para provocar uma situação, você não reage, você dá as costas e diz que não quer brigar. Então essa pessoa não tinha de você o suprimento que ela queria. E aqui agora, como ela não sabe como você vai reagir, ela fica agoniada, porque ela não sabe como jogar. É como se você não jogar, não participar do joguinho, né? Você não entrar nessa coisa doentia dessa pessoa, ele não sabe como fazer para trazer de volta, ou ele não sabe o que esperar. Isso causa uma agonia danada, tá? Aqui é agonia, aflição, estresse, ansiedade aqui também, tá? A mente dessa pessoa tá bagunçada, porque ela não sabe como se comportar. E por que que não sabe como se comportar? Porque é moleque, moleca. Tá? Para alguns casos aqui, essa pessoa apanhou foi pouco na infância. Tem uma pessoa aqui, para alguns casos, eu sinto muito essa energia, tá? De uma pessoa muito mimada. Sabe aquela pessoa que talvez a mãe ou quem fez a figura de mãe mimou demais? Olha aí, confirmou. A pessoa tem uma relação meio de amor e ódio com alguém da família, principalmente figura materna. Uma relação de amor e ódio ao mesmo tempo que tem amor, tem raiva. Mas foi uma pessoa sempre muito mimada e talvez continue sendo muito mimado, muito mimada pela mamãe ou por quem fez figura de mãe, porque aqui confirmou. E aí essa pessoa achou que com você seria a mesma situação, ou então, como eu disse, cheio de trauma da figura materna, né? É aquela mãe que não cuidou, aquela mãe que negligenciou, a mãe que traiu o pai, a mãe que ofendia o pai, ou a mãe submissa demais. E aí a pessoa cresceu com aquele parâmetro que relacionamento é aquilo, né? E repete dentro das relações. Ah, mulher tem que ser dominada, mulher tem que ser mandada, mulher tem que ser subjugada. Porque eu não confio na figura mais importante que eu tive na minha vida, que era a figura materna, que me decepcionou, que me negligenciou. E para outros é o oposto, foi mimadinho demais. Mamãe validava tudo, mamãe dava tudo, mamãe ajudava em tudo, mamãe tentava compensar todas as frustrações, mamãe sempre estava por trás ou está por trás amparando. E aí a pessoa não desenvolveu essa questão da criança interior. Sabe? Não é uma pessoa que tem maturidade. Mas a Lana tem 50 anos, mora sozinho, já tem filho e tudo. Mas me diz aí se aqueles que têm mãe ainda não são agarrados na barra da saia da mamãe. Alguns casos aqui. Tá com 50 anos, mora sozinho, já tem filho. Para alguns, filho adulto. Né? Mas eu corro para casa de mamãe quando eu preciso do mingauzinho quentinho. E aí é o tipo de pessoa que quer esse tipo de esposa. Sabe? Tem que ser a esposa quase como uma mãe. E aí o que que acontece? Quando você se torna isso, aí ele acha ruim, né? Porque você está sendo só a minha mãe, você não está sendo a minha amante, então eu vou buscar uma amante na rua. Né? Você está sendo só a minha empregada doméstica, lavando minhas cuecas e cozinhando para mim. Mas é ele que tenta transformar você nisso. É ele que tentou transformar você nessa figura materna ou paterna. Só que você percebeu, não quero ser mãe de talagudo não, de galalau não. Eu tô aqui para ser esposa. Em alguns casos aqui, me contem se não aconteceu isso. No começo era aquele fogaréu. Cheio de amor, de intensidade, de fogo, né? Daqui a pouco a pessoa começa já a não ser tão fogoso, tão fogosa, não procurar tanto, né? Vai se acomodando. É lá de vez em quando um papai e mamãe muito meio sem graça, meia boca. Né? Porque você tá virando o quê? A mãe da pessoa, você tá virando a empregada doméstica, você tá virando o caixa eletrônico da pessoa. E você ali querendo, né? Um beijo mais ardente, uma noite mais ardente. Aí a pessoa começa, estou cansado, né? Ou começa a negar isso pra você, por quê? Porque ficou rotina, ficou sem graça com você e ele já tá entregando marmita pra fora. Né? Aí a pessoa transforma você na mãe ou no pai dele e depois acha um artifício de buscar fora o que na cabeça dele você não tá dando.
né? Nossa, você não me agrada mais como antigamente, aí botando uma lingerie sexy, né? Porque ele tá transformando você na mãe dele. Tendo que cuidar de um barbado, de um marmanjo que não sabe nem se comportar de relacionamento. Né? Você não faz mais aqueles agradinhos de botar aí uma lingerie sexy pra mim. Mas por quê? Porque ele trata você aqui, ó, né? No xingamento, na ofensa, na ignorância, no controle, no cabresto. E ele quer que você de noite esteja lá, linda, maravilhosa, com todo o fogo pra entregar pra ele. É aquela velha e famosa coisa que eu digo sempre. Trata você a semana inteira como bosta, como lixo, com indiferença, com xingamento, com palavrão, com desrespeito, cobra tudo isso de você, não dá. E aí chega no fim de semana, ele quer que você faça um jantar romântico e coloque uma lingerie sexy para agradar ele ou ela. Um egoísta total. É por isso que eu disse, esses FDP, gente, vêm todos do mesmo planeta, da Babacolândia, tá? E para aqueles que são aí machistazinho, vem tudo da Macholândia. Né, da Macholândia da internet aí, onde se junta meia dúzia de recalcado que tem ódio de mulher e fica disseminando esse tipo de coisa aí, como se mulher fosse um inimigo deles. Aí quando se relaciona é isso. E tem muita essa energia forte, tá? Para alguns aqui você cansou de ser papai, de ser mamãe dessa pessoa. Aí, ó, e teve traição, tá? Teve traição, teve adultério. É aquele tipo de traição moral, né? A traição moral, que é onde a pessoa tá dizendo que vai trocar você por outra, né? Que eu não tenho em casa, eu arranjo na rua. É por isso que eu busco na rua, porque eu não tenho em casa. Mas esquece que não tem em casa porque é um cavalo, um grosso, um estúpido que trata a mulher que nem cachorro, não valoriza. Aí é mais fácil ir pros contatinhos. Aí dá aquela justificativa, mas eu estou me sentindo sozinho dentro da relação. Eu estava com você, me sentia sozinho dentro da relação. Sentia sozinho porcaria nenhuma. Na maioria das vezes é a pessoa que é ausente, é fria, né? Só procura, como eu disse aqui, ó, egoísta quando precisa de alguma coisa, tira algo de você, a sua validação, seu carinho, sua atenção, seu dinheiro. Fora daquilo ali, não presta atenção em nada das suas necessidades, do que você está falando, do seu querer. E ainda se acha no direito de jogar a culpa em você. Eu traí você porque você fazia isso ou aquilo, ou deixava de fazer isso e aquilo. Você não lavou minhas cuecas direito, então para não bater boca com você e não brigar com você, eu fui buscar uma válvula de escape, um amante. Você não fez a comida do meu agrado. Sua comida não tá do meu agrado, então eu vou buscar na rua uma amante para não ter que sentar o braço em você. Eu busco uma válvula de escape, ou seja, a culpa é sempre sua. Se ele trai, se ele mente, se ele adultera, se ele é rude, se ele é ignorante, se ele é cavalo, se ela é cavala, a culpa é sua. É sempre você que tem a culpa, é sempre você que tem que se esforçar e consertar a relação. E você aguentou, Até onde pôde aqui você aguentou, até que você disse, ó, meu livre-arbítrio, tá? Tô saindo fora. Eu não preciso disso. Eu não mereço e não preciso disso. Eu sei do meu valor. Para muitas aqui até pensou, eu me sustento. Eu tenho meu trabalho, eu tenho meu sustento, eu não dependo de você nem financeiramente. Eu vou ficar aqui aturando você por quê? Eu não tenho filho dessa idade para ter que estar me preocupando. Muitas de vocês aqui tiveram esse pensamento. Eu não preciso de você para absolutamente nada. Eu vou ficar aturando você por quê? O que você está me oferecendo que preste, que seja bom, e que realmente vale a pena eu continuar investindo e ficar? Nada. O seu comportamento não vale o esforço, sua conduta, sua moral, seu empenho, seu investimento, nada vale o esforço. Eu vou ficar fazendo o quê aqui? Vou ficar aturando por quê? Muitas pensaram aqui, ó, a chave aqui, ó. Eu tenho até casa, eu tenho onde morar, eu tenho um emprego, eu me sustento. E se eu não tenho medo não de ir trabalhar, de encarar nem que seja uma faxina, o que for aí, alugar um lugar para mim e me retirar. Eu não tenho medo de nada disso, é a rainha corajosa, a rainha de paus, a gostosona do tarô. Eu tiro leite de pedra, eu faço as oportunidades aparecer se eu quiser.
Se eu quiser, eu tenho a pessoa que eu quiser para me relacionar, por que que eu vou ficar aturando isso? E alguns aqui, teve um tempo que essa pessoa tentou destruir aqui, ó, a sua autoestima. Ele ou ela tentou tirar esse poder. Dizer que você não era tudo isso, você não é tão bonita, você já não é tão jovem, ninguém vai te querer. Né? Se eu não te quiser, ninguém vai te querer. Você é chata, ninguém vai te aturar. Você é burra, você não tem competência para se sustentar, para morar sozinha, para isso, para aquilo. A pessoa tentou minar a sua autoestima, o seu poder pessoal, o quanto pôde, que era para manter você ali, submissa a ele ou ela, no controle dele ou ela, para você continuar fazendo aquele papelzinho da mamãe que cuida, da empregada que lava as cuecas, né? Da gueixa, que de vez em quando a gueixa para na frente da pessoa e diz: o senhor vai me usar hoje, meu senhor? Né? Se você é menino, é só adaptar. Aí, se era mulher, só procurava você nesse tipo de coisa quando ela queria algo. Ah, eu quero aquele par de brinco novo, né? Aí ela fazia um jantar pica das galáxias, aí ela seduzia com uma lingerie sexy porque ela queria algo. Eu quero aquela bolsa nova, eu quero um carro novo, né? Eu quero ir morar em outro lugar, aí ela agradava. Aí ela tratava bem, aí ela tratava com educação, com respeito, ela paparicava. Conseguiu o que queria e começava a tratar você de novo, com frieza, com indiferença, com egoísmo total. É só você adaptar se você é homem. Né? Tirava, sugava o que queria de você, ou a sua atenção para ficar pagando pau para ela, né? Para você ficar o dia inteiro dizendo que ela é linda, que ela é maravilhosa, que ela é gostosa, né? Enchendo a bola dessa pessoa aí, se for mulher. E ela nem respeitando você não tava, porque não bastava o seu elogio, ela tinha que ter elogio dos machos da rua, ela tinha que arranjar outro na rua, né? Metendo galho em você. É só adaptar se você é menino. Tá? Porque esse tipo de pessoa aqui que segue esse padrão, gente, é independente do gênero. Tá? Vai fazer esse tipo de coisa, independente do gênero, segue sempre esse padrãozinho. E agora essa pessoa tá agoniada justamente porque quer reatar, porque quer retornar e não sabe como. Porque você mostrou uma versão sua, uma nova versão sua, que a pessoa não sabe lidar. E para muitos, como eu digo, a pessoa tem plena consciência de que você não quer mais. Que não adianta ele ou ela vir nem pintado de ouro, cravejado de brilhante, você não quer. E para aqueles que ainda acham que são a última bolacha do pacote e que por ego e orgulho ainda conseguiria trazer você de volta, né? E porque se arrepende realmente, se culpa, sabe a cagada que fez, gosta de você, mas não sabe amar, não sabe como fazer para ter de volta. É bem simples assim. Tá? É como se a pessoa tivesse um tesouro guardado dentro de um baú. Me vem muito isso quando eu olho para a chave, né? Um tesouro guardado dentro de um baú, onde ela perdeu o segredo, que ela não sabe qual é o código para destravar o baú, ou ela perdeu a chave. E aí ela sabe que com você não vai adiantar tentar arrombar esse baú à força. E agora, eu esqueci a senha ou eu perdi a chave, como eu faço para abrir esse baú, para que esse baú venha se abrir com esse tesouro de novo para mim? E para muitos não tem nem como, porque eu não posso forçar o baú e arrombar ele e eu não tenho mais a chave. Né? Eu joguei fora a chave, eu perdi a chave, não tenho o que fazer. O baú vai ficar ali diante de mim fechado. Né? O tesouro está inacessível. Eu não vou ter mais como pegar de volta. E aí, aqui tem um medo danado também que outra pessoa pegue o baú, né? Aqui um novo pretendente, ó. Consiga a chave para abrir esse baú, você se dê para outra pessoa. Para alguns aqui pode ser até que você já está conhecendo, ou ficando, ou tentando conversar, conhecer uma nova pessoa. E aí a pessoa fica com medo aqui de perder de vez. Tá? Se você perguntar para mim, mas essa pessoa tem sentimento por mim? Tem. Inclusive aqui do lado do jardim é um 7 de copas. Tem muito sentimento, mas não sabe o que fazer com esse sentimento. Não tem maturidade, tá? Para saber manter um amor, para saber manter um relacionamento. Não tem maturidade para amar.
tá? Não tem preparo nenhum para viver dentro do relacionamento, para realmente viver um relacionamento bacana, maduro, sério, harmônico, como uma pessoa adulta. Tá? É o tipo de pessoa, gente, birrentinho, birrentinha, aquele tipo de pessoa que, se você cobra algo da pessoa, ele pode cobrar o ciúme de você, a posse, tudo isso, mas se você cobrar, ele olha para você e diz: você não é minha dona. Como uma criança de 10 anos responderia: você não me manda, você não é minha dona. Maturidade zero dessa pessoa. E o pior que se acha muito homem, muito mulher. Por quê? Porque tem um negócio pendurado lá no meio das pernas, porque tem uma racha no meio das pernas. Eu sou homem, eu sou mulher, bate no peito. Né? Cobra até de você, talvez cobrava de você aqui, ó. Você tem que amadurecer. Né? Você tem que ser mais masculino, mais homem, você tem que ser mais feminina. Aquele tipo de mulher que joga na sua cara: você é um frouxo. Né? Você tem que aprender a ser homem. Diz esse tipo de porcaria pra você. E na verdade quem não tem maturidade nenhuma é ela. É ela que é a moleca, é ela que não tem maturidade, é ela que não sabe lidar no relacionamento. Se é homem é a mesma coisa. Então, gente, tem agonia aqui, tem agonia e tem uma ansiedade danada. Para alguns, essa pessoa tá achando até, ó, que o tempo vai curar, que aí mais tarde pode ser que ela se aproxime, peça desculpa, vocês se acertem e reconciliem. Tá contando muito que o destino talvez vai conspirar, né? Aquela coisa, se tiver que ser, será. Se a gente tiver que voltar a ficar junto, vai acontecer o escambau, tá? Providência divina, o destino não tem obrigação nenhuma de corrigir suas cagadas. É você que tem que tomar vergonha na cara e mudar você. É você que tem que amadurecer, é você que tem que curar seus BO emocional, é você que tem que virar homem ou mulher. Tá? Não existe uma lâmpada mágica onde alguém faz um pedido e plim, a pessoa se transforma. Aqui o progresso, ó, inclusive nessa carta diz, ó, progresso. Tá? Tem que ser da sua mente. É a árvore. Tem que ser da sua estabilidade emocional, do seu amadurecimento para você dar frutos, você progredir, você amadurecer, você crescer como essa árvore. Principalmente nas questões mentais e emocionais, porque aqui é a mente na árvore e nesse deck tem uma lua. É a instabilidade emocional, mental e emocional. É os traumas, é os BO que tem que curar. Para quê? Para ter êxito, ó, progresso e êxito. Tá? De novo, aqui é cura, amadurecimento, coisas que essa pessoa precisa fazer dela por ela, que não tem nem a ver com você. Independente se ela vai ficar com você ou não, para ela dar certo com outra pessoa na face da Terra. Tá? Aqui você deu tudo, ó, bem-estar, estabilidade, né? Amor incondicional, você cuidar, você era o lar dessa pessoa. Tá? E ela fez o que? Abusou, tá aqui, ó. Abusou da sua confiança, da sua paciência, do seu amor incondicional, da sua lealdade, da sua fidelidade, da estabilidade emocional e financeira que você dava, abusou. Traiu, mentiu, enganou, foi desleal. E você abriu os olhos, e agora você abriu os olhos e você está defendendo aqui os seus valores. É você que está defendendo aqui aquilo que você acredita, os seus valores e o que você acha justo, o que eu mereço e o que eu não mereço. É você que está se curando, né, do que você passou com essa pessoa. É você que aprendeu com as experiências aqui, ó. Tá se curando, se fortalecendo e seguindo adiante. Tá? É como se você tivesse pensado assim: essa pessoa não vale a minha paz, ela não vale tirar a minha estabilidade emocional, ela não vale aqui um palito do que eu estava investindo e fazendo por ele ou por ela. Tá? Ela não vale o esforço. Essa pessoa aqui, em um dado momento, porque ela não tá fazendo nada, é como se ela estivesse tratando você como se você não valesse o esforço. Você não vale a mudança dela, você não vale ela se esforçar, você não vale ela ir atrás, você não vale ela pedir para voltar, porque para ela isso é humilhação, né? E você fez tudo isso pela pessoa gratuitamente, sem esperar nada em troca. E agora é você que tá vendo assim. Ok, eu não valho o esforço dele ou dela? Eu não valho ele vir atrás? Eu não valho ele mudar nada nele? Então, na verdade, quem não me interessa em absolutamente nada e não tem nada para me agregar e me oferecer é essa pessoa.
né? E aí você tá dando uma banana bem grande aí, porque aqui na casa fala justamente de você defender a sua posição. Eu vou defender minha posição aqui daquilo que eu acho que é certo. E aqui na casa é um rei de copas. É como se agora você tivesse medo de se magoar, tá protegendo o coração. Você não aceita mais traição, mentira, inveja, falsidade, deslealdade dessa pessoa. Você não aceita mais abuso de nenhum tipo, nem decepção de nada. Você não confia, para muitos não confia mais nessa pessoa. E se eu não confio, eu não tenho por que ficar com essa pessoa. Eu não aguento o gênio dessa pessoa, então para que eu vou ficar com essa pessoa? Né? Eu não vou ser mais uma opção só na vida dessa pessoa, não aceito. Ser mais uma opção, ser segunda opção, não quero mais. Né? Para alguns você percebe aqui que caiu num golpe, comprou um gato por lebre, uma trapaça, ou até mesmo aqui você percebeu que fez um mau investimento. Ó, isso aqui é mau investimento. Até no financeiro você investiu mal aí, perdendo coisas com essa pessoa. Perdendo dinheiro, perdendo bens. Aqui é bens, é valores, é o número 4 aqui. Ó. Né? Você não perdeu só os valores morais, a dignidade que você estava perdendo. Você perdeu coisas materiais para alguns aqui. Né? E para alguns foi trocado por outra, descaradamente. Inclusive para alguém que podia oferecer um sexo melhor, ou que tinha mais dinheiro, mais status. E você cansou. Então a agonia toda dessa pessoa, gente, é por causa disso. Aí se você perguntar para mim, mas Lana, essa pessoa vai fazer alguma coisa? É como eu disse, essa pessoa quer fazer, ela só não sabe nem o quê. Ela não sabe o que fazer. A única coisa que ela sabe aqui é que a culpa de tudo é dela, ela tá colhendo o que ela plantou e que ela tem que mudar o que ela é para ficar com você. Essa é a única certeza que essa pessoa tem. Tá? Agora, se ela vai querer mudar ou não, gente, aí é outros 500. Porque é uma pessoa muito orgulhosa, muito teimosa, muito imatura. Ó, e vai ter que levar muito na cabeça para aprender, ó, a tristeza, é as nuvens. Tá? É ansiedade de novo, aflição, perturbação mental. Gente, essa pessoa tá morrendo de ciúmes. Tá? A mente dessa pessoa aí tá um rebuliço. Tá se consumindo dia após dia de culpa, de sofrimento, de tristeza, mas não dá o braço a torcer. Tá? E ele vai tentar esperar essa turbulência passar. Tá? Porque aqui é tipo uma incerteza do futuro. Então é como eu disse, você saiu do controle dessa pessoa. E algo que ele fez para você saiu do controle. Ele achou que ele ia contornar como ele fazia ou ela fazia todas as vezes. E o ventinho virou um tornado. Foi mexer com o filho de Ansan, tomou bem tomado. Né? Achou que ia ser sempre a brisa, né? Aí você foi lá e virou tornado, passou por cima dele e disse, dá licença que eu tô passando, dane-se você. E agora que saiu do controle, ele tá contando aqui que isso é passageiro, que a sua raiva vai passar, que tudo isso vai passar. E aí ele tentar procurar, ou ele tentar ver o que ele vai fazer, o que ela vai fazer. Porque certeza ele não tem mais nenhuma. Nem de como você vai agir, nem de como você vai tratar, o que você vai fazer, o que você vai dizer. Se ele achava que ele conhecia você e tinha certeza de tudo, das suas reações, do joguinho dele, da manipulação, ele tinha certeza de quem você era, você está mostrando para essa pessoa que ele não conhecia chonga nenhuma de você. Ele conheceu o seu lado bom, amável, né, que muitas vezes se submeteu por amor, mas ele não conhecia esse seu lado de eu me amo mais do que eu amo você. Né? Ele sabia que você era uma pessoa forte, só que ele não contava que você faria até com ele ou com ela, desde que você fosse amar primeiro você. Ele achou, talvez, que estava garantido, que você ia aceitar tudo e ia estar sempre ali. E pasmem, essa pessoa está admirando você muito mais hoje, com a sua força, com tudo isso, e até a parte da libido dele ou dela tá lá nas alturas aí. Descobri que te amo, que tô mais apaixonado do que nunca, admirando você o triplo do que eu já admirava. Mas não dá o braço a torcer. Então aqui, gente, para a maioria, essa pessoa tá contando com o tempo, ó, a fé. O tempo e tudo isso passar
para talvez lá na frente, o tempo passando, as coisas curando, se acalmando, sua raiva sendo aplacada, os traumas e as dores sendo esquecidas, aí ele poder surpreender você aqui, tentar trabalhar com paciência, reconquistar a confiança para ter uma nova oportunidade, talvez, com você. Ainda tem uns infelizes aqui, gente, que ainda tem fé nisso, tá? Ou porque confia muito no taco dele ou dela, ou porque ficou muito acostumado que você mostrou demais que faria tudo por ele ou por ela, então ele acha que, para alguns aqui, ele acha que é passageiro, que não é definitivo esse término, que talvez você tá com raiva ou tá fazendo um joguinho, mas que você é louco, louca por ele, tá? Tem uns que tem o ego nesse tanto. E tem outros aqui que eu vou ser bem, tem uns aqui que já estão convencidos mesmo, perdi, me ferrei, né? Não tô fazendo nada porque eu não sei o que fazer e não tenho o que fazer. Porque é uma pessoa que soube fazer a cagada, mas na hora de consertar, aí não tem nem ideia do que vai fazer. Isso aqui, gente. Aqui nós temos no julgamento o arcanjo Gabriel. O arcanjo conciliador ou reconciliador. Essa pessoa quer reconciliar, quer mandar mensagem. Não sabe nem o que fazer, o que dizer. Tá? Você se tornou aqui, gente, uma incógnita para essa pessoa. Eu passei a vida inteira brincando e jogando com o mesmo tipo de pessoa, o mesmo tipo de padrão de homem ou mulher. E pela primeira vez eu topei com uma que desmontou meu jogo. Tá? Que me venceu no meu jogo. A verdade é bem essa, porque essa pessoa tudo para ela é jogo, tá? Aqui temos Escorpião, Touro e Libra, Gêmeos e Virgem. Gêmeos e Virgem. Ela tá stalkeando, tá? Não tira o olho de você, tá até com ciúmes, com saudade, escambau. Touro, Libra e Áries. Touro, Libra e Áries. Áries. Aquário. Sagitário. Aquário de novo. Gêmeos, Leão e Virgem. Câncer e Sagitário. Peixes, Aquário. Peixes e Aquário. E Sagitário de novo. Pelos naipes, tem bastante elemento terra, então Touro, Virgem, Capricórnio, Touro, Virgem, Capricórnio. Aqui tem copas. Copas. Câncer, Escorpião e Peixes. Tá forte. E espadas, espadas. Ó, aqui é o arcanjo Gabriel, aqui o arcanjo Miguel. Gêmeos, Libra e Aquário. Pelos elementos são os mais fortes. Tá? Aqui, gente, ó, é como eu disse, essa pessoa enxerga você como uma pessoa única, tá? É aqui originalidade, ó. Essa pessoa viu que agora você tá cortante, você tá frio, protegendo seu coração, cuidando de você, da sua vida. Cuidando da sua casa, seu trabalho, seus pets, seu artesanato, sua plantinha, suas finanças. Tem gente aqui que tá tirando férias, tem gente aqui que tá dando férias até de relacionamento. Tem gente aqui que tá curtindo para fazer coisas que não fazia mais, né? Cuidar da sua autoestima, fazer uma academia, cuidar da sua beleza, da sua aparência, uma atividade física, um hobby. Tudo isso, tô lendo um livro. Tô cuidando de mim, meus pequenos prazeres, recuperando tudo isso. Aqui nós temos os Erês, Cosme, Damião, e Beijada, Iori ou Iori, filhos de Bará, o Exu e Pombogira. Temos aqui filhos de Ossan, filhos de Oxóssi, a Jurema na mesa, caboclada na mesa, pretos velhos na mesa, as almas benditas iluminadas, filhos de Ansan, filhos de Oxumaré, filhos de Oxum, de novo Ossan. Sai o Miguel aqui na mesa, deixa eu ver se tem filho de Ogum. Temos filhos de Ogum, aqui é Peixes de novo, filhos de Ogum. Temos Yansan, temos Logunedé, temos filhos de Oxalá, Exu eu já falei.
É os que estão mais fortes aqui. Não saiu na mesa, tá? O Frei Rogério tá dizendo que tem filhos de Nanã também. Tem filhos de Nanã. Tá? Ogum, eu vi. Se tinha algum, Frei Rogério? Vi, né? Aqui nos peixes. O senhor vai querer bilhetes ou não? Nem sei quanto tempo já tem de vídeo. Se o senhor quer, eu tiro rapidinho. Depois me contem, gente, o que bateu, o que não bateu, a quantas anda a situação aí. Essa pessoa tá muito agoniada, tá? Eu vou pegar os bilhetes aqui que ele pediu. Tem uma agonia, gente, muito grande de alguém que não sabe o que fazer. Sabe quando a pessoa bota as mãos na cabeça e tá tendo consciência, tá passando um filme de tudo e a pessoa não sabe o que vai fazer? Desesperado? Mesmo que finja que tá tudo ótimo, maravilhoso? É essa pessoa aqui. 7? 7, eu não ia tirar, gente. 2, 3, o último. 4. O de cima. 5. 6. Aqui pode ser o que você diria, ou a pessoa diria pra você no dia de hoje. Quantas borboletas? Terminar aqui, gente, tomar um chimarrão quentinho pra esquentar. Hoje eu não tô com a estufinha ligada. Hoje não tá tão frio aqui, porque tá chovendo, né? Ficou uma semana chovendo aqui, gente. Esse foi o Rogério. De onde vocês são? Falem aí pra mim, tá quentinho aí? O país de vocês aí tá frio, tá quente? Beijo no coração de vocês. Gratidão aí por todos os comentários, né? Toda a interação aí nos comentários. Não sou digno de você nem do seu amor. Ainda bem que é consciente, tá? Porque tem muitos aqui, gente, que é justamente isso. Essa pessoa não foi digna do seu amor e de nada que você fez por ela e para ela. Pode se tornar digno, digna, se quiser, pode, tá? O ser humano pode modificar, ele pode evoluir, ele pode melhorar, mas tem que querer. E tem que fazer isso primeiro por ele ou ela mesmo, para ele ser uma pessoa melhor, não por você. Porque se ele tentar mudar por você, ele recai. Então, realmente, a problemática é que essa pessoa não é digno de você e nem do seu amor, e talvez ele está constatando isso. Ele não foi e talvez no momento não seja. Pode vir a ser digno? Pode. Não que você seja melhor, superior a ninguém, mas porque a pessoa sabe exatamente o valor que você tem e que ele não deu e não tá dando. Não sou digno de você nem do seu amor, é o que a pessoa diria para você, e essa é uma das maiores agonias que essa pessoa tem no dia de hoje. Constatar isso. Tenho buscado a espiritualidade. Amém, que continue, né? Que encontre Jesus verdadeiramente, porque ele é carpinteiro, ele endireita pau torto. Basta o pau torto querer. Vai se tratar, vai fazer um tratamento, uma terapia espiritual. Se é pegar na fé, se transforme, dá água pro vinho. Não é à toa que saiu o julgamento ali. Nasça como nova criatura. Tá? Só não tem aqui, gente, solução para a morte. Enquanto tá vivo, a pessoa pode aprender, mudar, se melhorar. Ó, eu te amo. E pior que a pessoa ama mesmo, tá? Mas não sabe amar. Começa que essa pessoa tem que primeiro amar ela. Ela não ama nem ela mesma. Tá? Ela não se ama. Essa pessoa que o Frei Rogério falou pra mim agora, ela se odeia. Então ela não pode dar pra você o que ela não tem nem por ela. Você não sai dos meus pensamentos um só instante. E não sai mesmo. Tá? Além do pensamento ser constante, ela fica stalkeando, querendo saber da sua vida ou perguntando. Ó, jogos e manipulação, o que eu falei? Era o que essa pessoa mais fazia. Só que você venceu essa pessoa no joguinho dele ou dela. E você venceu como? Justamente por não aceitar jogar. Você é maduro o suficiente para não fazer esse tipo de coisa dentro de relacionamento. Você é o que você é, autêntico. Você não joga. Me arrependo das mentiras que contei a você. Aí, ó. Eu disse, arrependimento, culpa, ansiedade, agonia. Sou desconfiado demais porque sou inseguro. Mais um motivo para se tratar, né? Ver a raiz de toda essa insegurança, se é um trauma, se vem da infância, de outra vida, né? Ou porque projeta em você, é desconfiado porque ele apronta, né? Eu faço, então eu sou desconfiado. Você me daria uma última oportunidade? Olha aí, ó. Tudo que saiu aí, a gente confirma aqui nos bilhetes. Obrigado, Frei Rogério, pelos bilhetes.
Por favor, me dê uma segunda chance. Olha o desespero dessa pessoa, gente. Você me daria uma última oportunidade? Por favor, me dê uma segunda chance. Agora, conhecendo a pessoa, tá? Vocês acham que realmente, de coração, essa pessoa algum dia diria nesse momento atual para você essa frase? Por favor, me dê uma segunda chance? Aí se você disser para mim, por jogo e manipulação da boca para fora, eu sei que ele diria. Ela diria, pois é. Mas do fundo do coração, essa pessoa não tem capacidade hoje de ter essa humildade e dizer isso para você, não tem. É por isso que ele sabe que não sou digno de você nem do seu amor, porque ele não tem nesse momento essa humildade, essa capacidade para entregar isso para você. Ouvindo nossa música favorita, qual era a música aí que tinha, gente? Tá? Ouvindo nossa música favorita, tem alguma música aí que remete a você? Tá? Vou ler de novo aqui. Não sou digno de você nem do seu amor, tenho buscado a espiritualidade. Pode ser você buscando a espiritualidade? Pode também, né? Para ver se endireita aí o capiroto em forma de gente. Eu te amo. Você não sai dos meus pensamentos um só instante. Jogos e manipulação, me arrependo das mentiras que contei a você. Ouvindo nossa música favorita. Por favor, me dê uma segunda chance. Sou desconfiado demais porque sou inseguro. E não só inseguro, mas imaturo total. Você me daria uma última oportunidade? Aqui é o seguinte, tá, gente? Se essa pessoa é um narcisista vulnerável, ainda tem chance de fazer uma terapia. Se é um borderline, tem chance de fazer uma terapia. Se é só traumas e bloqueios, tem chance de fazer uma terapia. Se apegar com Deus e mudar. Tá? Agora, vou ser bem sincera com vocês. Se esse tipo que saiu na mesa é o tipo psicopata, narcisista perverso, maligno, aí com traços de sadismo e psicopatia, gente, aí você sabe que não tem solução, tá? Aí nem Jesus pode dar jeito, porque esse tipo de pessoa realmente não quer mudar e nem tem condições mentais para isso, tá? Então aí é um caso perdido mesmo. Mas se você sabe que a problemática dessa pessoa é algo mais leve, que pode ter chance, né, com força de vontade, com terapia, se apegando numa fé, aí é você que conhece, né, melhor do que ninguém a pessoa e vai saber diferenciar se dá para você dar uma oportunidade caso a pessoa venha atrás ou não, né? Aí é a sua convivência, a sua experiência. Cada um aqui tem um tipo de situação, não dá para generalizar, né? Para esse tipo de coisa precisaria jogar particular um por um. Tá? Então, para toda a situação aqui, fique atenta, né? Porque a pessoa, ela vai mostrar que realmente mudou ou não com atitudes, não com palavras, tá? E também não é mostrando as atitudes, né? Muitas vezes você não tá vendo ali, mas quando você vê a pessoa, você nota que teve mudanças, né? Não seja bobo, boba, e também de ser puxado por uma relação tóxica para viver mais do mesmo, tá bom? Me contem aí que eu fico me coçando aqui de curiosidade. Minha gratidão, muita paz e muita luz.